Noite, a paz de Cristo, amém. Maravilha estarmos aqui nessa noite. Que alegria, que noite maravilhosa. Que bom estarmos aqui nesse friozinho e você Graças veio. a Deus, né, gente? Chegou o frio. Quem aí estava orando por esses dias de frio? Ai, eu estava. Meu Coisa Deus. boa. A gente fica mais elegante, fica mais, sem contar que fica mais gostoso, né? Fica de conchinha. Tudo bem que para fazer o negócio é mais difícil. Esse dia ele já começou. Mas faça frio, faça sol, tem que fazer, né não? Isso mesmo. Olha, agradecer também as pessoas que nos assistem online. Que bom ter você aí do outro lado. E essa segunda-feira é uma segunda-feira especial. Olha, vocês tiraram um Vale Night. Alguns aí têm ainda os filhos, mas aproveita, porque algumas poucas horas, mas são as horas muito preciosas e especiais para que vocês possam estar conectados, juntos. Então não desperdice esse tempo, não entenda que você só veio para a igreja cultuar apenas, mas para você ter um momento ainda maior de relacionamento, de estreitar o seu amor com o seu cônjuge. Então desfrute desse tempo. Se depois poder passar, jantar fora, coisa boa é ter tempo de qualidade. Então desfrute dessas horas que você tem aí, um pouco longe dos filhos, porque a noite é nossa. Amém? E nessa noite a gente quer compartilhar uma palavra do céu. Nasceu ontem, quando eu cheguei da igreja, depois de 3 cultos. A gente estava assim, ontem bem cansado, assim, foi bem puxado. E a Pri, amor, o que é que nós vamos ministrar? Eu disse, Priscila, pelo amor de Deus, eu não estou conseguindo falar mais, ministrar, não estou conseguindo, meu tico-teco não está funcionando. Porque todo mundo, a gente cansa, amém? Mas é nesses lugares de cansaço que o Senhor vem com a força dele. E aí quando a gente sentou ali, a Priscila, amor, eu não sou como você, a gente tem que funcionar junto e tal. O Senhor nos deu uma palavra. E o Senhor falou conosco muito claro, que essa é uma noite de trazer esperança para os casamentos, para os relacionamentos. E eu quero declarar que você vai sair daqui encharcado com esperança, no nome de Jesus. Amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Antes da gente entrar na palavra, eu queria apresentar a vocês, talvez que ainda não conhece, nós somos escritores além de pastores. E esse daqui, gente, é o nosso primeiro livro, Juntos por um Propósito, um chamado à santidade. Esse livro nasceu, meu Deus, bem no início. A gente conta aqui, né, linda, toda a nossa trajetória. No início do nosso casamento. Bem no início, os primeiros meses a gente escreveu ele. E ele é lindo, é incrível, abençoa a vida de muitos jovens, mas também tem lições aqui para os casais. Se quiserem levar para abençoar nossa vida e a sua vida, vai ser uma bênção. Eu tenho, Juntos por um Propósito, que chama, né, um chamado à santidade. Eu tenho um processo, a promessa e o propósito, que eu acredito que muitos tenham, mas também, se quiser levar para abençoar outras pessoas, é uma bênção. E eu tenho um homem de propósito. Então, tudo aqui para a gente é propósito, amém? E nós vamos falar de propósito hoje. Então, se vocês puderem levar e adquirir, vai ser uma bênção. Amém? Amém, glória a Deus. E os pastores fizeram aqui esse quebra-gelo, essa dinâmica sobre dar selinho. E para alguns é até meio chato, meio clichêzinho. Ai, para que dar selinho? Mas eu não sei quantos aqui sabem que um pesquisador, ele fez uma série de pesquisas e ele entendeu que um beijo prolongado, ele libera um hormônio que chama ocitocina. E esse hormônio é o hormônio do prazer, do bem-estar. Ou seja, quando a gente está beijando, e aquele beijo prolongado, não só um selinho, a gente, além de liberar esse hormônio, que é o hormônio do prazer, a gente está ainda fortalecendo o vínculo. Então, minha irmã, libera tudo, é igual o ferro. Liga em cima e esquenta embaixo, não é? Quando os pastores os homens adoram, não perde a oportunidade. E entenda também que isso é algo que você tem que bater continência ao acordar, ao ir dormir. Então desfrute, não só passe o dia só tocando na mão, vocês estão que rir, né? Mas aproveite e desfrute. Gente, desfrute com a pessoa que está aí do seu lado. Esse é uma das direções que Salomão bem fala ali e a gente precisa cumprir, porque é muito bom estar com quem a gente ama. É incrível, é maravilhoso. Amém? Amém. Você pode abrir a sua Bíblia aí,
no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Toda vez que Deus quer fazer algo de relevante sobre a terra, Ele chama para si casais. Tudo começou com Adão e Eva na criação. Logo depois a gente vê Deus chamando Noé, mas junto também com a sua esposa. Embora a Bíblia não diga o nome da esposa de Noé, o dilúvio, a reconstrução só foi possível porque tinha uma mulher do lado de Noé. E Deus chamou Abraão e Sara, Isaac e Rebeca. Ele chamou Boaz e Ruth, Eucana e Ana. Chamou Zacarias e Isabel. Chamou José e Maria. E ainda hoje, os olhos do Senhor estão passeando pela terra, procurando casais para cumprir o propósito dele. E a minha expectativa e a minha esperança é que hoje ele encontre Ruth e Mari, que ele encontre Gerson e André, que ele encontre aqui casais preciosos, que ele olhe para cada um de nós, Fábio e Patrícia, tantos casais, e derrame sobre cada casal a bênção e o favor dele. Existe um chamado lindo para o casal, para o casamento, e a gente pode viver esse chamado juntos, em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 1, a partir do verso 26, diz assim: No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo o cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Você Amém. pode ainda abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus, no capítulo 1. É o primeiro livro do Antigo Testamento, Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ele dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que disse o profeta: A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto não deu à luz um filho, e lhe pôs o nome de Jesus. Amém? Senhor, essa é a tua palavra. Oramos para que o Senhor abra o nosso entendimento, para que a gente possa compreender as revelações e sairmos daqui edificados, no nome de Jesus. Como eu
já havia dito, todas as vezes que Deus quis fazer algo de grandioso sobre a terra, Ele não chama para si apenas um homem ou apenas uma mulher, mas Ele chama um casal para cumprir o propósito. Obrigado. Um casal para fazer a vontade do Senhor. E é lindo perceber que quando Deus quis enviar Jesus não é produção independente. Jesus, ele não nasceu grande como Adão, mas Jesus entrou na terra através de um casal, através de um homem e de uma mulher. E a história de José e Maria é uma história de amor e propósito. E Deus, ele nos chama a também vivermos um amor. E enquanto a gente vive esse amor, a gente cumpre um propósito. E a história desse casal tem muito a nos ensinar, muito mesmo. E a gente quer discorrer algumas lições preciosas aqui sobre esse casal. E a primeira delas é que eles eram um casal que ouviam a Deus juntos. O texto que a Pri acabou de ler fala que um anjo do Senhor apareceu a Maria. Ela vivia numa cidade pequena chamada Nazaré. E esse anjo, quando se apareceu para ela, falou: olha, você é uma bem-aventurada, porque de você vai nascer o Salvador, de você vai nascer aquele que vai resgatar o mundo. E ela olha para aquele anjo e fala: mas como assim? Eu sou virgem, eu nunca estive com homem algum, como que isso vai acontecer? E o Senhor aquele anjo começa a falar: o Espírito do Senhor vai descer sobre você. E aquele anjo traz palavras proféticas sobre quem seria Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E quando aquele anjo fala ali com Maria, ele dá o nome de Jesus, daquele bebezinho que estava ali dentro, que é o nosso Senhor. O anjo já entrega o nome e fala assim: olha, o nome desse menino vai ser Jesus, porque ele vai salvar os pecadores dos seus pecados, ele vai salvar a humanidade. Só que, gente, Maria estava noiva, quase ali, sabe? Provavelmente ela estava se preocupando com enxoval, preocupada com um tanto de coisa. Eu lembro quando a gente estava noivo para casar, a gente ia fazer orçamento. A Priscila é minha sogra, acho que ela está nos assistindo. Beijo, te amo. Gente, elas queriam suplar. Elas queriam olhar suplar. E eu falava: o que é suplar? Para que é suplar? Né, mulherada? É para decorar mesmo. Aí ela falou assim: suplar é que é prata. Eu disse: o quê? Esse absurdo? Não, não tem isso não. Porque, gente, os homens aí vão convir comigo. Você se preocupa com dinheiro, com a lua de mel. No meu caso, mais do que nunca, que eu nunca tinha experimentado o melhor dessa terra. Então eu estava assim: eu quero a lua de mel. Eu tenho que pagar a lua de mel, meu irmão. E aí, ela estava preocupada com suplar. Com o vestido da noiva, com a lembrancinha. Talvez também essa era a preocupação de Maria. Ela estava preocupada com coisinhas do enxoval. José ali na carpintaria trabalhando. E de repente, Maria chega com um papo: estou grávida. José já dá como assim você está grávida? Eu não fiz nada. Um anjo apareceu para mim. Porque hoje, gente, aparece tanto anjo, né? É tanta gente vendo anjo, meu Deus. É mais que na Bíblia. Aqui mesmo é uma anjaiada. Mas assim, realmente o anjo tinha aparecido para Maria. E o anjo apareceu e falou o nome de Jesus. Só que Maria não tentou convencer José. Maria não tentou convencer José. No segundo texto que a gente leu, a Bíblia diz que o mesmo Deus que apareceu, aliás, que a mesma palavra que ela recebeu de Deus através de um anjo, o mesmo anjo apareceu agora para José. E sabe o que ele faz? Você não tema receber Maria. Ela está falando a verdade. O que está dentro dela realmente é santo. E tem mais: o nome dele é Jesus. É lindo porque não mostra Maria falando: José, o nome desse bebê vai ser Jesus. Não,
Mas o anjo apareceu para ambos e entregou a mesma palavra. Eu e você precisamos aprender o hábito de ouvirmos Deus juntos. É uma construção. Deus nos chama a ouvir aquilo que o céu está falando de forma coletiva. Deus nos chama a colocar na mesma sintonia. Isso é tão especial porque não existe nada mais poderoso do que um casal que anda alinhado. Um casal que anda na mesma direção. Aqui José e Maria, ambos receberam direções da mesma forma em cenários totalmente diferentes. Mas era a mesma palavra. Maria, ela entendeu o time que Deus precisaria comunicar a José e assim o fez. E quantos de nós, às vezes, queremos forçar com que o nosso marido, a nossa esposa, entenda, acredite naquilo que Deus comunicou a você. E aí a opção mais rápida que a gente tem é de manipular, de chantagear. Mas a vontade de Deus, ao criar o homem e a mulher, era para que ambos, juntos, se tornem um diferencial em cada área, na sua posição, para que possam ser um potencial para viver a vontade de Deus. A mulher foi criada com útero para gerar, e o homem é forte para proteger, cada um na sua maneira, do seu jeito, do seu estilo, da sua forma, e a gente precisa respeitar a singularidade e individualidade do nosso cônjuge. É tão ruim quando a gente quer forçar o nosso parceiro a caber num lugar que não foi feito para ele, que não foi desenhado para ela. E eu me lembro que quando nós somos mineiros, viemos morar aqui em Santa Catarina há 5 anos, e primeiro a gente foi morar em Criciúma. E ali Deus nos ensinou tanto. A gente fala que Criciúma foi uma cidade que foi uma escola para nós. A gente aprendeu muitas coisas preciosas morando naquela cidade. Nosso filho nasceu lá. E quando nós estávamos em Criciúma, Deus nos direcionou de uma forma muito forte, muito palpável, ainda lá em Minas. Só que Criciúma não era o ponto final, era apenas uma rota de Deus. E quando a gente começou a receber algumas palavras proféticas, em sonhos, em orações, que Deus estaria nos transicionando para outro lugar, a gente começou a falar assim: como Deus? Não era Criciúma, agora o Senhor tem outro lugar? E quando a gente chegou em Criciúma, a primeira bandeira que você ganhou foi de Florianópolis, de uma intercessora, não foi, amor? Foi muito engraçado isso, porque Deus, em 2016, lá no início, eu tinha acabado de ficar noivo com a Pri, e eu trabalhava numa empresa, e o homem não estava me pagando. E eu falava: Deus, eu quero casar, Senhor, tem misericórdia, eu preciso casar, eu não posso perder essa mulher, eu preciso casar, Jesus. E, gente, o homem não me pagava. Era uma loucura. Eu ministrava insônia sobre ele, falava: Deus, não deixa ele dormir, porque isso é bíblico, sabia? Os reis, o rei lá, Dario, não dormiu. Eu ensinando, não sei como é que você ora. Ai, se ficar alguém sem dormir aí, pode saber que eu estou orando. Brincadeira. E eu ficava orando. E teve um dia que eu falei assim, eu entrei para dentro do banheiro e eu fiz uma oração: Deus, eu preciso casar com a Pri, e eu não tenho condição, porque esse homem não está me pagando, o que eu vou fazer? Gente, eu saí do banheiro, meu telefone tocou. Era uma irmã do coque. Eu já atendi com ela. Rebandaia, chepai. Eu acho que ela estava lutando com o Gifu do outro lado. E ela falou assim: ei, eu sou Deus, acabei de ouvir a tua oração. Eu falei: eita, aí é ele mesmo que responde na terra. Acabei de ouvir a sua oração. Tenho eu visto todas as coisas. Te digo dessa forma: no próximo ano, até a metade do ano, tu, porque só profeta fala tu ou Catarina, né? Tu contrairás núpcias com essa, a quem eu escolhi. E Deus falou, e falou assim: e tem mais, eu vou plantar vocês em uma cidade no sul do Brasil. Eu vou plantar vocês como árvore, e a sombra de vocês vai abrigar muitos casais, porque eu tenho algo com vocês. E eu guardei aquela palavra, anotei. 2016, casamos. Quando deu no outro ano, eu só não queria a parte do morar aqui, eu queria casar. No outro ano,
casamos e tal, no meio do ano, do jeito que a profeta tinha falado. Beleza, cumpriu uma parte, a Bíblia diz, não desprezeis profecias. Quando a gente estava fazendo 2 anos de casado, Deus começou a falar conosco, que era a hora da gente vir embora, e Deus começou a falar, e a Priscila falou, amor, eu não me sinto mais pertencido aqui. Eu disse, mas como é que é isso? Porque, gente, vocês, de verdade, parece que os incômodos começam com as mulheres. Ou é só lá em casa? Elas começam a sentir uns negócios esquisitos, mas às vezes é Deus. Eu não sei se você já passou por isso, mas é aquela sensação de não pertencimento, quando você se sente desconectada dos lugares, dos ambientes, parece que até as amizades vão se desconectando. E isso estava acontecendo. E tem pessoas aqui que estão assim, aqui hoje. As pessoas estavam indo embora. Eu olhava para a minha cidade, que eu amo a minha origem, amo o meu lugar, mas eu não me fazia mais parte daquele lugar. E aí eu comuniquei isso ao Genilson. E aí, gente, quando ela falou isso, Deus começou a abrir a boca dos profetas. Eu tive sonho, Deus falou claramente, Criciúma. Eu lembro de um dia que a gente estava indo ministrar e do nada apareceu um carro na nossa frente. A gente estava conversando e o carro, a placa estava Criciúma, capital do carvão mineral. E a placa cresceu. Deus foi falando de várias vezes. E a gente entendeu. No meio da pandemia a gente se movimentou, fomos para Criciúma. Quando a gente chegou lá, 2 meses a gente estava ali. Aí, ai Senhor, é aqui que as tuas promessas vão. Mas gente, quando Deus te conta uma promessa, Ele fala da promessa, mas Ele não te conta o processo. Ele começou a amassar. Quando deu 2 meses, eu falei, o Senhor me trouxe aqui para me matar. O Senhor está maluco, Jesus? Que coisa é essa? Meu Deus, esses italianos tudo doido, Senhor. Cadê minha Minas Gerais? Eu gosto de pão de queijo. E uma loucurada. Vem uma intercessora, porque os profetas de Deus sempre andam na frente. E ela veio e falou para mim assim, me deu uma bandeira e falou assim, essa bandeira Deus mandou eu te dar. E quando ela me deu essa bandeira, eu olhei e falei, mas não é a bandeira de Criciúma. Ela falou assim, sim, é a bandeira de Florianópolis. E Deus mandou te dizer que lá é considerado como a ilha da magia, mas tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Aquela mulher falou aquilo, eu falei assim, mulher maluca. Peguei a bandeira e joguei no guarda-roupa, esqueci. Quando deu no próximo ano, abri grávida, a gente no meio do processo, Deus nos trouxe de uma forma sobrenatural, que não dá para contar agora, para ministrar aqui. Primeira vez que eu estava aqui, eu não sei quantos estavam naquele dia, eu falei de processo, porque a gente estava vivendo muito aquilo. E aí, abri grávida, gente, foi impressionante. O pastor Júnior me chamou e falou assim, daqui 15 dias você volta, porque eu tenho uma coisa para te falar. Então assim, tá bom. Voltamos dos 15 dias. Quando ele voltou, ele colocou a gente no carro e começou a passear. Florianópolis é lindo. E começou a mostrar Florianópolis. É lindo, né? Sabe que vocês vão morar aqui? Eu estou assim, meu Deus, é louco. Acabou de me conhecer, está falando isso. E, meu Deus, nosso pastor é um homem de Deus. Ele é top. E ele começou a falar. E, gente, nós começamos, é linda, receber. Se a gente recebeu palavras proféticas para estar aqui em Santa Catarina, quando foi Florianópolis, aonde a gente ia, Deus usava alguém. Só que eu estava igual Maria, grávida, já prestes a dar à luz. Prestes a dar à luz. E aí eu estou assim, Genilson, uma mudança agora não dá. E o pastor Júnior falava, vem, vocês estão esperando, ele ligava, o que vocês estão esperando? Ele mostrava o beira-mar, olha aqui, como é que é lindo, vocês são mineiros, vocês não tinham isso. Bem, pastor Júnior, porque Deus tinha falado com ele, e aí o Senhor começou a falar com gente de verdade, Deus abriu a boca dos profetas. E aí, a Priscila falou assim, não, palavra profética, a gente também recebeu para estar aqui. Aí eu falei, meu Deus, essa mulher está louca agora, olha aí. Ela endureceu o coração. E ela falava assim, eu estou grávida. Aí até o pastor Júnior arrumou uma maternidade, lembra? E ela falava, eu estou grávida, como que eu vou fazer? Como que você vai fazer? Maria se movimentou quando ela estava quase nos dias de ganhar. Por que você vai ser diferente? Até o nome dele é Emanuel. Gente, eu não sei vocês, mas discussão de casal cristão sempre tem respaldo bíblico, não é?
Eu estou assim, ó, eu não sou Maria, não quero saber de Maria, eu sou Priscila e eu vou ficar aqui em Criciúma. Eu falei assim, então você vai ficar sozinha e vai ficar igual a mulher de Ló. Uma estátua de sal. Porque eu estou indo para o meu chamado. Aí o Espírito Santo falou assim comigo, opa, eu bem no devocional. Seu primeiro ministério é ser marido. E agora é ser pai. Pode pôr o pé no freio. Se é eu que estou abrindo a porta, sou eu que conduzo todas as coisas. Aí eu falei, mas Senhor, ela está errada. Olha aí, Deus. Senhor, é Florianópolis, Senhor. E o Senhor falou, eu vou trabalhar com ela. Do jeito que eu estou falando com você, eu vou falar com ela. Aí eu, ai Deus. Aí eu venho, amor, sabe o que acontece? Pode falar, Janilson, porque a mulher é grávida, ela fica estressada, não é? Tanto hormônio. Pode falar. Aí eu, é que o Senhor falou comigo que é para que nós vamos, mas que é para me dar um tempo para você e tal. Aí ela, amém. Gente, não demorou uma semana. Quando meu coração entrou no descanso, ela veio e falou. Aí a gente veio de novo ministrar. Quando a gente estava voltando, ela falou, amor, Deus falou comigo, nós vamos morar em Florianópolis, mas espera só eu acabar de ganhar o Emanuel e tal. E Deus, aquilo que estava gerando um conflito, trouxe uma paz. Porque se Deus comunica com um, Ele comunica com o outro. Mas o que acontece é que muitos de nós, né, linda, não respeitamos esse processo. E a gente quer, principalmente as mulheres, desculpa, quer pegar a Bíblia e fazer o marido engolir ela goela abaixo. Você tem que orar, você tem que ler Bíblia. Minha irmã, seu marido não quer que você faça isso. Leia a Bíblia e deixe ele ser inspirado por você. Isso aconteceu com a minha mãe. 10 anos orando, buscando de Deus estratégias nele. E a partir do exemplo dela, meu pai se converteu. E hoje ele é uma pessoa totalmente transformada. E como a gente aprende que é a partir de ouvir as direções de Deus que a gente caminha em leveza. Porque as bênçãos de Deus, elas enriquecem e não traz peso. Então, se você está vivendo dias pesados aí com seu cônjuge, se vocês estão em desacordo, desajustados, Amós 3,3 fala que como andarão os dois juntos, se entre eles não tiverem acordo? Então busque ouvir a voz de Deus. Qual que é a direção que Deus tem dado para o seu casamento? Esposo, marido, esposa, quais são as orientações que você tem ouvido do céu para o seu lar, para a sua família, para o seu casamento, para os seus dias? E é tão gostoso, né, quando a gente experimenta isso, de ouvir Deus juntos. Eu me lembro não estava no script, mas eu preciso trazer esse testemunho. A gente começou a orar para que Deus alinhasse os nossos ouvidos junto com Ele, que a gente ouvisse a mesma palavra. E houve uma situação muito legal. A gente tinha R$100 para passar o mês. Era no dia 13. Tinha que ser 13. Amanhã é 12. Amanhã é 13, hoje é 12. Mas assim, gente, meu Deus, era uma situação muito difícil. A Pri grávida, e eu, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí, no meio do culto, o pastor ministrando e falou assim, olha, essa semana, eu não estou falando para vocês ofertarem aqui, mas busquem de Deus uma pessoa que vocês vão fazer uma oferta, vão semear. E na hora, o Espírito Santo falou comigo, a zeladora do prédio. Aí eu, Deus, aquela mulher nem precisa. A gente julga as pessoas, né? E o Senhor falou assim, R$50. Eu estou assim, Deus, mas eu tenho 100, como é que eu vou fazer? Eu fingi, gente, que eu não estava entendendo nada. Porque a gente sabe, às vezes, fingir. E a gente estava voltando e tal. Aí a Priscila parou, olhou para mim e falou assim, amor, Deus falou comigo. Eu estou assim, o que Deus falou com você? Nós vamos mudar de vida. Aí ela falou assim, não, Deus falou comigo que é para dar R$50 para a zeladora. Aí o Senhor falou a mesma coisa comigo, você está brincando? Gente, eu cheguei e falei assim, a gente chegou com a zeladora e a gente entregou o dinheiro para ela, eu ficava assim. Para dar o dinheiro. A mulher olhou e falou assim,
eu estava orando, pedindo a Deus, porque eu não tinha dinheiro para o leite para o meu filho. O leite tinha acabado ontem e até agora eu não sabia como que eu ia comprar o leite do meu filho. E ela chorando. Aí eu falei, beleza, Jesus, dentro do elevador, só provei o leite dela, agora o meu mês, o que eu vou fazer com R$50? Mas ninguém vence a Deus no dar. Naquele mesmo dia, foi quando começou esse negócio de Pix, ou coisa boa, né? O Senhor usou uma pessoa lá de Minas, não sabia de nada, falou assim, me manda sua conta. Deus falou comigo. Gente, aquela pessoa fez uma oferta de R$3.000. Porque Deus cuida dos seus. E esse testemunho é só para te instigar a ouvir Deus junto com a pessoa que está do seu lado, como José e Maria. Uma outra coisa que a gente aprende aqui é que eles foram um casal que priorizou o propósito. Imagine só, José e Maria. Primeiro, Maria, ela disse sim para ficar grávida. E hoje a gente acha muito romântico isso. Mas a situação não era nada romântica, gente. Primeiro, ela ficou grávida, não sendo casada ainda. Ela corria o risco de ser julgada e apedrejada em praça pública. E o noivo deixar dela. Por outro lado, José, ao aceitar ser pai daquele menino, mesmo sabendo que não era dele, estava sendo mal falado. Eles pagaram um preço de priorizar o propósito. Vale lembrar que nos dias que estava perto de Jesus nascer, a Bíblia vai dizer que, simplesmente, José recebe um recenseamento, porque ele era da família de Davi. Então eles tinham que sair de Nazaré, da Judeia, e ir até Belém, porque lá que era feito o censo, era uma contagem. E Maria, como eu falei, estava quase nos dias de ganhar o bebê. E gente, ela foi. Imagina só, mulher grávida nos últimos dias, só Deus que sabe. O pé delas vira um pão. O pastor Jean tá rindo porque foi 3. Está indo para o quarto. Brincadeira. E, gente, imagina só, Maria em cima do burrinho, indo até Belém. Olha o preço que eles pagaram. Olha que situação difícil. E quando eles chegam em Belém, eles não sabiam, mas aquilo fazia parte de uma palavra profética. Às vezes Deus nos manda movimentar para cumprir o propósito, e a gente não tem dimensão que é parte do destino profético de Deus para a nossa vida. A Bíblia deixa bem claro que quando eles chegaram lá em Belém, amor, não tinha lugar nenhum, em hospedarias, hotéis, pousadas, estava tudo cheio, parecendo Floripa em janeiro, que não tem lugar. Era bem assim que estava. E aí Maria começou a ter contração. O menino ia nascer, mas não tinha ninguém para receber eles. E aí sabe onde Jesus nasceu? Na manjedoura. Um lugar simples, improvável e pequeno. Eu aprendo aqui que existem algumas estruturas que não vão conseguir receber o que a gente carrega. Algumas coisas a gente está carregando os sonhos de Deus. Ao chegarem em Belém, o desconforto não vinha apenas da gestação, mas vinha dessa situação. E existem lugares que não tem, literalmente, espaço para aquilo que a gente está vivendo nascer. Tem pessoas aqui que carregam sonhos, promessas de Deus. Talvez essa empresa, sabe, não tem espaço para nascer o que Deus vai fazer. E aí, Ele vai te levar para uma manjedoura pequena, simples. Não despreza a pequena manjedoura. A manjedoura era pequena e simples, mas o Senhor fez com que os olhos de pastores e magos vindo do Oriente viessem até aquele lugar. Eu quero te falar que por mais simples que pareça ser o que você tem como casal, é o necessário para Deus trazer o cuidado e a provisão dele. E é tão lindo porque nesse contexto, aqui a gente vê Deus fazendo 3 coisas na vida de José e Maria, que também se aplica a nós. Primeiro, Ele confirma. Deus, Ele sempre avisa aquilo que Ele vai fazer. Lá em Lucas 1,
a partir do verso 28, quando fala: o anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. E Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. E aqui também eu sei que tem casais que Deus já tem trazido confirmações. E sobre essa mesma ordenança que Deus liberou aqui para Maria, repousa sobre a mais de Cristo nessa noite. Não tenha medo. Alegre-se naquilo que Deus tem falado com vocês. Se Deus tem comunicado algo ao seu coração, se Deus tem trazido promessas, se Deus tem comunicado os seus profetas, se Deus tem te direcionado em sonhos, em orações, através de ministrações, naquilo que você tanto tem buscado, tem orado, alegre-se, não tenha medo. Deus, antes de fazer acontecer, Ele sempre vai nos avisar, Ele sempre vai confirmar. Então peça direção ao Espírito Santo. E não tenha dúvida, não titubeie, não seja como onda do mar que vai para lá e para cá, mas tenha uma convicção plena, uma firme convicção do caminho que Deus tem te direcionado, porque o caminhar com Deus é andar por fé. E andar por fé é como? É quando você põe o pé e para depois Deus colocar o chão. É quando você realmente coloca toda a sua esperança, toda a sua certeza naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Então entenda, Ele primeiro, Ele nos avisa, para depois Ele trazer, sabe o que? Provisão. Olha o que está escrito lá em Mateus 2,11. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se adoraram. Então abriram os seus tesouros e deram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. Jesus, que nasceu numa manjedoura. Pensa, gente, mulheres aqui grávidas, que foram parar num outro lugar, já prestes a dar à luz. Quando a gente vê uma mulher grávida, não precisa nem ter cadeira de prioridade, não precisa nem ter lugar prioritário. É normal, a gente sempre dá a prioridade para aquela mulher que está grávida, não é mesmo? E ali ninguém deu atenção para Maria. Ela, com aquele barrigão de 9 meses, tocava na porta. É 10 meses, amor. É 40 semanas, 42 semanas. Vamos colocar 9 meses. E ali ela já, com aquele barrigão, ninguém abriu a porta de nenhuma hospedaria para Maria. A ponto dela ter que correr para um estábulo. Só que Deus, Ele é tão majestoso, Ele é tão maravilhoso. Deus conhece a nossa história. E além dele conhecer, Ele é o autor da nossa história. E Ele, naquele contexto tão simples, tão precário, 3 homens dão grandes presentes para Jesus. O menino já nasce sendo presenteado com um presente maravilhoso. Isso é provisão. E assim também acontece na nossa vida. Quando Deus, Ele dá a visão, Ele traz a provisão. Então, se você está aí, desesperado, perguntando: Deus, como é que eu vou fazer? O Senhor disse que eu vou abrir a minha empresa. O Senhor disse que eu vou prosperar nesse lugar. O Senhor disse que a minha casa vai ser toda salva. O Senhor disse que eu iria viajar às nações. O Senhor disse que a minha vida vai ser assim, assado. Calma. Só tenha uma certeza. Deus, Ele vai dar a provisão no momento certo e no lugar certo. Só não desiste. Só não chuta o balde. Permaneça, persevere. Nós somos provas dessa provisão, né? Eu lembro quando a Pri estava grávida, a gente não tinha um carro para se movimentar. A gente não tinha como. A primeira vez que a gente chegou em Florianópolis, a gente veio de ônibus. E eu lembro do pastor Júnior falar assim: buscar vocês na rodoviária. E aí, depois ele almoçando conosco, ele falou: vocês não têm carro? Eu disse: ainda não. Ele falou assim: Deus vai dar um carro para vocês. Uma semana depois, no dia do meu aniversário, Deus não nos deu apenas um carro, mas no mesmo dia nos deu 2 carros, porque a provisão sempre nos encontra. E antes de Deus dar 2 carros, gente, nosso início de namoro, nosso início de casamento foi
andando de ônibus, foi andando de carona, foi andando a pé. E no supermercado, o que a gente fazia? No supermercado do Genilson, vocês já conhecem, né, gente? O Genilson, ele faz ato profético com tudo. E aí, a gente ia para... O macumbeiro não tem... Meu Deus, o que eu tô falando? E aí... Pastor Fernando já me olhou, Senhor. E aí a gente ia fazer compra, a gente pegava o carrinho, e o supermercado era do lado do apartamento onde a gente morava, a gente colocava a compra e eles autorizavam, a gente descia com o carrinho de supermercado para ficar mais fácil para a gente deixar as compras no primeiro andar do prédio, porque não tinha elevador, a gente morava no quarto andar e era tudo escada. E aí o Genilson pegava aquele carrinho e colocava, falava assim, Pri, vou colocar na nossa vaga do estacionamento. A gente ainda não tem carro, mas profeticamente esse carro aqui vai ser, esse carrinho vai se transformar no nosso carro e a gente vai ter um carro. E eu fazia isso, ia orando em língua e profetizando. Eu ganhei um chaveiro em formato de chave de carro. Eu andei mais de um ano com aquele chaveiro trazendo existência. Eu fazia assim, bip, bip. Porque isso é fé. Primeiro você pisa, depois você vê. Amém, glória a Deus. Só que é muito engraçado, esses dias eu cheguei com tanto de compra, eu falei, meu Deus, eu tenho que subir sozinho com esse tanto de sacola. Aí o Espírito Santo falou assim, muito bonito, né? Você tinha que subir de escada, não tinha elevador e nem carro. Agora o que eu fiz e você está reclamando? Porque o Espírito Santo nos lembra de onde que a gente veio. E outro dia também eu fui questionar, eu falei assim, ai Jesus, eu estou cansada de viajar para lá e para cá no estado, porque realmente andar muitas horas, eu pelo menos fico muito cansada. E aí, nosso orgulho daquilo de pensar, né, tô cansada. E aí Deus me lembrou quando eu andava de ônibus e eu ficava debaixo do sovaco fedorento daqueles homens, 6 horas da manhã, e o suor até pingava, porque eu sou baixinha, né, e os homens assim, aquilo. E aí, das vezes que eu tinha que chegar tarde porque o ônibus quebrava, só quem anda de ônibus sabe o que eu estou falando. Quando o ônibus quebra, no horário de pico, você tem que esperar o outro ônibus para você entrar. E aí eu falei assim, ai Senhor, me perdoa pela minha ignorância e pela minha soberba. Eu te agradeço pelo carro que o Senhor me dá. Mas por fim, aqui para a gente já caminhar para o final, Deus também nos dá proteção. E olha que lindo, quando lá em Mateus 2, a partir do verso 13, fala: depois que partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhe: levante-se, toma o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois o Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Aqui houve um decreto de morte e Deus poupou a vida de Jesus e toda a sua família do mal. Deus, Ele nos protege. Deus, Ele nos ampara. Se você está vivendo dias aí difíceis, nebulosos, está passando dias apertados, creia, Deus, Ele te protege. O Deus que te avisa, o Deus que libera provisão, é o Deus também que te ampara, que cuida de você. Você não está sozinho, você não está desesperado, desamparado, Ele está com você. Uma terceira lição que a gente aprende com esse casal incrível. Eles eram um casal improvável, porém imparável. Maria nasceu num povoado em Nazaré, uma moça provinciana, não uma princesa poderosa de uma nação. Ela não era uma moça da alta sociedade, nascida em uma metrópole, mas uma simples menina, improvável, mas que se tornou a mulher mais bem-aventurada de todas as mulheres. Por outro lado, José era um simples carpinteiro, sem ter um futuro financeiro promissor para oferecer para Maria, mas foi o homem que Deus escolheu para dar paternidade para o próprio Filho de Deus. Não é diferente conosco. Talvez você olhe para você, olhe para a sua história e fale assim: quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu? Os meus pais não foram crentes, eu sou cheio de pecado, sou cheio de erro. Será que Deus pode me usar? Será que Deus pode fazer isso? Ah, Deus faz isso na vida dos pastores. Está aqui diante de vocês dois improváveis,
Mas uma coisa é fato: você pode ser muito improvável, mas uma coisa que você precisa se tornar é imparável. Não pare diante da crítica, não pare diante do elogio, não pare diante da aprovação ou da reprovação das pessoas. Não são as palavras das pessoas ditas a seu respeito que vão te colocar em lugar. Não importa se você tem pedigree, ou se você não tem QI, ou você não tem nada disso. O que você tem é uma palavra de Deus sobre a sua vida, e isso basta. Eu quero, em nome de Jesus, te falar qual é a promessa que Deus tem a seu respeito, a respeito do seu casamento, do seu relacionamento. O que Deus está falando para vocês? Traga à memória aquilo que pode dar esperança. Eu sou muito improvável, eu sou pequeno. Não, você pode até ser isso, mas com Deus você se torna imparável. E essa é a nossa história, né, linda? Exatamente. E também José e Maria nos ensinam algo muito especial. Eles são um casal que voltou atrás e buscou Jesus. E a gente lê um episódio dessa história tão especial, quando José e Maria, todos os anos eles iam celebrar a Páscoa. E aí a Bíblia fala que Jesus tinha completado 12 anos de vida. E o que aconteceu foi que na hora deles voltarem, eles se deram conta que esqueceram Jesus no templo. E aí eles ficaram desesperados, olharam à volta e tiveram que voltar. Essa história está lá em Lucas 2, a partir do verso 41. E aqui a gente aprende algo tão importante. Quantos casais aqui esqueceram Jesus e precisam fazer o caminho de volta? Ou deixa Jesus aqui da igreja, né? Só na mais de Cristo. Leva Jesus para casa. Exatamente. E existem alguns passos que a gente precisa fazer para que a gente de fato volte com Jesus na nossa vida. Verdade. E o primeiro passo é reconhecer que Jesus não está mais com você, que Jesus não está mais no seu casamento, não está mais na sua união. Reconheça que você precisa do Senhor. Reconheça que talvez você não ore mais como você orava, que você não vive mais tanto milagre como você vivia. Reconheça que você está ausente do Senhor. Faça o caminho de volta. Não basta reconhecer, a gente precisa fazer o caminho de volta. A gente precisa voltar de novo. E fazer o caminho de volta é voltar a orar, é voltar a ler a palavra. Eu quero desafiar vocês nesse tempo a orarem juntos como casal, a buscarem juntos. Procure até encontrar. Maria e José não ficaram ali. A Bíblia diz que eles levaram 3 dias até eles encontrarem Jesus. De verdade, às vezes vai demorar a gente encontrar aquele estado do primeiro amor de novo. Mas não desista, procure até encontrar o Senhor. E por fim, quando encontrar, traga Jesus para a vida de vocês. Amém? A gente espera ter edificado vocês de alguma maneira com essa palavra. Amor e propósito. José e Maria nos apontam para ouvir Deus juntos, para sermos um casal que prioriza o propósito, para sermos um casal improvável, porém imparável, mas para nunca deixarmos de trazer Jesus na nossa vida. O livro de Tiago, lá no capítulo 4, no verso 8 fala: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Que essa seja uma noite que seja um lembrete para que a gente venha buscar a Deus juntos. Que você seja um casal que ouve Deus, que estejam alinhados, que de fato entenda sobre priorizar o propósito. Que você não se sinta um improvável, mas um imparável. E que busque Jesus todos os dias na sua vida e no seu relacionamento. Amém? Você pode se colocar de pé para parecer que está acabando? Você pode dar a mão aí para quem está do seu lado. A gente já vai finalizar, mas a gente vai orar junto, trazendo o Senhor de volta. Talvez o seu marido, a sua esposa não está aqui, mas você é um representante do céu nesse lugar. Traga Jesus até a sua casa. Amém? Pai, nessa hora nós oramos, pedindo ao Senhor para que o Senhor renove as nossas forças. A tua palavra foi ministrada
Esse foi os 5 pães e os 2 peixinhos que a gente pôde compartilhar. Mas eu sei, Deus, que o Senhor pôde comunicar ao coração de cada casal algo precioso. Existem casais aqui que têm um chamado lindo para empreender, chamados para cumprir um propósito no ministério. Tantos propósitos existem, Pai, sobre a vida de tanto casal aqui. Mas eu quero orar para que eles não olhem para a direita nem para a esquerda, mas que eles olhem para o propósito, que eles fitem os olhos no propósito do Senhor. Cubra a vida de cada casal aqui agora. Quebra em nome de Jesus toda divisão. Converta o coração desse marido ou dessa esposa, e dessa esposa a esse marido. Alinhe os ouvidos espirituais de ambos, para que eles possam ouvir uma mesma palavra. Fala o coração de cada homem, fala o coração de cada mulher, e traga maturidade nesse relacionamento, em nome de Jesus. Nessa noite nós oramos por esperança, Pai. Nós pedimos para que o Senhor venha depositar esperança ao coração de cada casal. Que nenhum pai venha desistir do outro, que nenhum venha se esquecer, que o amor venha se esfriar, muito pelo contrário. Que o Senhor venha ativar, aquecer, derramar ainda mais o óleo sobre cada vida nessa noite. Pai, que casamentos aqui sejam blindados, sejam protegidos. Pai, que assim como os casais estão agora, entrelaçados, abraçados, que assim permaneçam, que ambos venham entender o propósito do amor, venham entender, Pai, a importância de estarem juntos, de entender a importância de que é melhor serem 2 do que 1. Que o Senhor venha guardar cada casamento, que haja realmente perdão nessa noite, que haja reconciliação. Pai, que nessa noite casais aqui venham se voltar um para o outro, que não venham, Pai, andar em desacordo, que não venham andar desalinhados, mas que venham andar em sintonia, no mesmo compasso. Pai, nós oramos por maturidade aqui nos relacionamentos, que casais aqui venham crescer, que venham realmente se expandir, que venham prosperar, que venham ser bênçãos e bem-sucedidos em tudo que fizer. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Quem aqui vai viver os sonhos de Deus para o seu relacionamento? Lembre-se, Deus escolheu o casamento para ser um útero, onde os sonhos dele são estabelecidos e gerados. Amém? Obrigado, em nome de Jesus. Glória a Deus.